quero então colocar a pergunta do início do programa, que é a seguinte: é possível, Alessandra, resolver a questão das barracas da Praia do Futuro sem que ninguém saia perdendo? Quer dizer, que as barracas continuem lá, que as pessoas possam continuar indo à praia no final de semana, comer seu caranguejinho, tomar uma cervejinha, e que isso esteja dentro de um ordenamento jurídico ou do plano diretor da cidade, enfim. Bem, há uma coisa que deve ser dita de início e que deve ficar bem clara para a sociedade. Existe uma lei federal, a Lei 7.661, de 88, é a lei que disciplina o gerenciamento costeiro no Brasil. Esta lei define o que é praia. E esta lei diz que na praia nenhum tipo de intervenção privada pode ser realizada. A questão passa necessariamente pela definição se a área hoje ocupada pelas barracas é ou não uma área de praia, conforme definido na lei federal. Se a comprovação, que define isso? É a perícia judicial agora nesse momento. O juiz nomeou um perito. É essa perícia que vai ser feita agora. Que vai ser feita agora. A perícia vai ser feita agora nesse momento, vai definir se a área é ou não de praia. Se a área for de praia, não há nenhuma possibilidade do Ministério Público Federal transigir nesta área. E a lei é clara. A lei estabelece o quê? O que é o limite de praia? A lei traça um conceito ambiental de praia. Diz que praia é a área coberta e recoberta periodicamente pelas marés. E que essa área se estende até onde se inicia um novo ecossistema. O perito vai definir se as áreas que estão hoje sendo ocupadas pelas barracas estão compreendidas em área de praia, conforme este conceito legal. Se esta for a conclusão, não há mínima possibilidade de qualquer objeto de negociação, porque a legislação é clara: em área de praia não pode ser ocupada. Se a conclusão for no sentido de que as barracas não estão em área de praia, aí nós vamos partir para uma outra discussão, que é uma ordenação adequada. A primeira parte é fácil, né, de resolver, né? Olha, na verdade, é o seguinte: o que nós precisamos esclarecer é a linha de pré-mar média da Praia do Futuro. E isso até agora não foi feito. Inclusive na perícia que está para ser feita, não há menção dessa linha de pré-mar média a ser feita. Por quê? É uma perícia cara, é uma perícia que compreende no mínimo 1 ano de observação, feita 2 vezes ao dia, a maré alta e a maré baixa. Mesma perícia que se recai, salvo engano, doutor Alessandro, em relação ao Beach Park. O Beach Park tem uma ação demarcatória para saber se o Beach Park está em área de praia ou não. Também existe essa questão com relação a... Isso aí eu vou tentar discordar um pouco aqui do Milton para tentar fazer um esclarecimento. A linha de pré-mar média é uma demarcação que é feita pela União para definir terrenos de marinha. Terrenos de marinha são áreas que podem ser ocupadas. Essas áreas que são qualificadas como terrenos de marinha, elas podem ser ocupadas. E normalmente são ocupadas. Né? E são ocupadas desde que com autorização da União e mediante pagamento à União. Nós não estamos querendo discutir na Estação da Praia do Futuro a questão da linha de pré-mar. A afirmação do Ministério Público Federal é de que a área é área de praia e não terrenos de marinha. Há uma diferença muito grande sobre isso. Terreno de marinha pode ser ocupado, mas necessita de uma demarcação com a LPM. Praia não pode ser ocupado de forma nenhuma, segundo a legislação, e não necessita da demarcação de terreno de marinha. Diferentemente terreno de marinha. Lá no Beach Park, como o Milton bem falou, e é verdade, nós tivemos a necessidade de definir as duas coisas. A primeira definição é da LPM, para saber se os empreendimentos que estão naquele alinhamento correspondente naquela área do Porto das Dunas estão ou não em terrenos de marinha, porque muitos estão ali como se estivessem numa área privada. A primeira coisa é definir se estão numa área da União e vão ter que pagar por ela se estiverem. A outra coisa é definir se estão em praia. Estando em praia, não há a mínima possibilidade de continuarem. A legislação é clara. Construções em praia, há uma retirada. Eu quero dizer que, nessa semana, o Ministério Público Federal enfrentou essa questão novamente em Santa Catarina. Em Santa Catarina foi proposta uma ordenação num município do interior para áreas de praia. E o Ministério Público alegou que a área era de praia e a Justiça Federal impediu qualquer tipo de ordenação urbana em área de praia. Eu não desconheço que no estado do Ceará inteiro nós temos várias ocupações em área de praia, onde a lei proíbe.
Não desconheço isso. Por exemplo? Aqui na Praia do Futuro, por exemplo, no Icaraí, é uma ocupação também que é qualificada pelos órgãos ambientais como ocupação em área de praia, em outros locais. Tá, agora você estava falando que há uma segunda etapa nesse processo. A segunda etapa é a seguinte. Me permita só um adendo, para não perder o mote. Pois não. Veja bem, a linha de pré-mar média ela é fundamental para definirmos o que é faixa de praia e o que é acrescido de marinha. Se vocês vislumbrarem os apartamentos, os edifícios que se confrontam na Avenida Beira-Mar, vocês saberão mais do que nunca que aquele ali é acrescido de marinha. Tanto é que os apartamentos pagam foro. E ninguém sabia disso. Há pouco tempo atrás é que essa questão foi levantada. O que acontece agora? Nós precisamos saber o que é realmente faixa de praia. Porque as barracas, por si só, pela sua natureza, e como o doutor Alessandro sabe, mais do que nunca, é um fato consumado, aquelas barracas já ocupam, já cristalizaram sua situação ao longo de décadas. Nós temos barracas lá que estão há mais de 40 anos. Então, juntamente com a atuação do Estado num todo, pavimentação, iluminação pública e as próprias estruturas das barracas de praia, criou um novo ecossistema, um ecossistema urbano. E agora o que vem? Aqui eu tenho uma cópia da planta em que institucionalizou a Praia do Futuro. É a planta de que isso aí? É a planta que discrimina as barracas de praia na Praia do Futuro. Sei. Assinada pelo Procurador-Chefe da República, na época, Dr. Meton Vieira Filho. Autorizando o empreendimento. Autorizando o empreendimento. Isso. Em outros termos, autorizando que as barracas fossem localizadas onde elas estão hoje. Isso, como entidade fiscalizadora. Isso não é uma decisão definitiva, o fato do procurador já ter autorizado isso? Só um minuto, permita só um adendo, desculpe. O que acontece? Então, aqui houve uma combinação de forças da Prefeitura Municipal, da Gerência do Patrimônio da União, do Ministério Público Federal e da entidade privada. Foi posto. Aqui nós temos, com esse resultado aqui, isso aqui é uma foto histórica, e mostra... Dá pra gente captar a foto? Pode abrir um pouquinho mais, Mostra, nada mais, nada menos, que a institucionalização, a colocação das vias públicas na orla da Praia do Futuro. Veja bem, as barracas de praia, a grande maioria delas, se situavam ao longo dessa via pública e foram, por imposição do Estado, deslocadas em direção ao mar. Okay. É verdade. E a prova pode ser feita, inclusive, pela última barraca, a saudosa Rebu. O Rebu, né? Que foi a última e através de imposição judicial. Talvez não dê pra gente ver pela fotografia. De qualquer forma, ela é a última, estava onde passa hoje a avenida. Ela teve que sair de lá, né? Ou seja, as barracas sofreram um deslocamento físico em direção ao mar. Tudo bem. Considerações à parte, ainda temos um segundo fato, que é o seguinte. Isso tudo foi feito às claras. Isso tudo foi estudado, isso tudo foi projetado. Não foi da noite para o dia. Houve uma argumentação, inclusive, com o Procurador-Chefe da República, Dr. Meton Vieira, que é um homem probo, um homem sério, e que coordenou isso com punho de aço. Então, veja bem, não pode, de uma maneira e outra, nós sermos deslocados para um lado e para o outro. São estruturas físicas que comprometem alto custo. E outra coisa, eu já gostaria também, aproveitando o mote, isso aqui foi em dia 2 de janeiro do presente ano. Olhe a densidade demográfica na Praia do Futuro. Nós tivemos uma visitação acima de 200 mil pessoas. No decorrer do ano, por levantamento da Secretaria de Turismo, nós temos 5 milhões de visitações. Ou seja, eu participo do maior clube privado do mundo. Nós somos sócios do maior clube privado do mundo. A Justiça não leva em consideração esses fatos também? Vamos por etapa, né? A questão do procurador ter aprovado o projeto. É fato. Essa ordenação foi feita em 1989. Em 1989... Perdão, doutor Alessandro. Está aqui a data, 88. 88. Em 1988, o Ministério Público Federal determinou o deslocamento, fez um acordo com a Prefeitura, antiga em Lurbe, me parece, né? É verdade. Porque com a ampliação da avenida, as barracas tinham que ser deslocadas, então elas foram deslocadas para esta área. A Lei 7.061 de 88
ela veio e proibiu a construção em praia, posteriormente. O que eu quero dizer é o seguinte, que quando o acordo foi feito em 88, antes da vigência da Lei 7.061/88, que veio logo em seguida, o acordo era absolutamente legítimo, e por isso que o colega procurador da República o firmou. Houve uma mudança de regramento jurídico, houve uma nova lei, uma lei federal de disciplinamento das zonas costeiras. Mas isso invalida uma decisão anterior? Claro. Houve Só para entender, o procurador autorizou o projeto, as barracas Não. foram construídas, foram colocadas lá. Depois muda a lei, as barracas têm que sair de lá? Tem que sair. Não há... Isso aí me parece estranho, né, Elcio? Mas deixa eu explicar. Vou explicar isso facilmente. Olha, vários parâmetros de proteção ambiental, até bem pouco tempo, não constavam da legislação. Quem é que paga esse investimento que foi feito lá? Se eles estavam autorizados não se nega que aqueles que sofrerem prejuízos financeiros com a possível retirada de seus equipamentos ou uma limitação na sua atividade, não se nega que eles possam ter qualquer tipo de direito à indenização. Agora, não do se nega, ponto de vista não se turístico, nega de Pedro, forma isso é bom para a cidade, a saída das barracas de lá? Olha, antes de mais nada, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. E esse é um assunto que nos interessa muito, não só como cidadão, mas também como que já tem sido debatido no Conselho Estadual de Turismo. E nós temos aí, na semana passada, eu não participei porque estava no Rio de Janeiro, mas nós tivemos uma reunião onde o grupo Abril, Quatro Rodas, Revista Viagem, apresentou aqui para o Trade, e eu pedi, eles me passaram, um trabalho, uma pesquisa feita pela Marplan, onde coloca a Praia do Futuro como a 19ª praia mais bonita e mais visitada do Brasil. E veja bem, mesmo sendo a 19ª, por incrível que pareça, nós fomos primeiro lugar no quesito infraestrutura e no quesito preços do Brasil, fora a questão de segurança e limpeza, que também tivemos uma colocação muito boa. A primeira praia mais bonita do Brasil é Porto de Galinha, a segunda é Jericoacoara, e a sétima é a Canoa Quebrada. Então veja bem, nós temos aí rapidamente o nosso estado, que é um dos estados mais visitados, o estado do Ceará foi o quarto estado do Brasil, perdeu para o Rio de Janeiro, embora em segurança e hospitalidade tenha passado, e Fortaleza, a 5ª cidade do Brasil. Então, veja, eu estou colocando esses dados, porque a importância que o turismo tem para um estado pobre, como é o estado do Ceará, e que, pelo outro lado, Deus nos deu uma vocação turística, onde nós temos praticamente todos os tipos de turismo que você pode ter aqui no Brasil, no Ceará, e não temos indústria, não temos agricultura consistente. Então, a saída para o povo cearense, para o povo de Fortaleza, é o turismo. E se nós temos uma praia do futuro, que foi considerada nacionalmente como tendo uma infraestrutura de primeira qualidade, a primeira do Brasil, há de se repensar o como resolver essa situação, porque é realmente crítico você estar de um lado, ter que passar para o outro, depois estar do outro e depois ter que simplesmente sair. Ok. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, é uma carta muito grande do Francisco. Ele diz: há barracas que têm verdadeiros parques aquáticos, onde são cobradas taxas de manutenção, cobram-se por cadeiras e guarda-sóis, sem falar que e as praias são de bem de uso comum. Isso é legal? Me permita. Claro, pois que não. você comentasse. Vamos retirar essa imagem que existe acerca da Praia do Futuro por algumas pessoas. Tá? Porque, afinal de contas, se eu estou privatizando, como é que eu posso ter uma densidade demográfica, uma presença de 200 mil Mas as barracas banhistas cobram pelo banho de piscina, Olha, que constrói, pelas cadeiras, Veja bem, vamos começar aqui por um aspecto. Hoje, a Praia do Futuro, ela oferece 600 fontes de água doce, ou seja, 600 chuveiros. Não cobramos por isso. Oferecemos 60 mil assentos.
uma pequena parcela mínima faz a cobrança das cadeiras de sol pelo alto investimento que a cadeira é. Uma cadeira de sol ela custa R$300 e mal utilizada ela não dura um mês. Outro aspecto, as barracas de praia oferecem 170 banheiros. Então veja bem, para tudo hoje em dia há um gasto. No caso específico, os parques aquáticos, ali está compreendido o pagamento do salário mínimo dos funcionários, pagamento de energia e uma série de outras despesas que estão embutidas dentro do funcionamento do parque. Mas, por outro lado, vem uma matéria que deixa claro a aceitação do público em relação ao parque aquático. Queria ouvir essa está calado aí, Elcio. Eu queria fazer um detalhe. Você acha legal pagar? Queria ouvir o Elcio. Você acha legal pagar pela cadeira, pagar por esse tipo de serviço na praia? Eu não sei se você está perguntando legal no sentido de ser bom, bacana, ou no sentido legal de ser da lei, né? Legal de lei mesmo, propriamente. Eu acho, primeira coisa que eu acho que essa questão da Praia do Futuro, ela envolve necessariamente um embate entre o Estado e os interesses públicos, digamos assim, e interesses privados. Isso aí é a primeira coisa que tem que ser colocada. O Brasil ele tem uma tradição muito forte, de muito maior presença do setor privado e, portanto, da privatização. Existe um livro famoso de um grande intelectual brasileiro chamado A Ordem Privada na Vida Política Nacional. Então, nós nos constituímos primeiro enquanto ordem privada, posteriormente enquanto Estado. Esse foi o nosso processo de fundação. É por isso que você vê, por exemplo, o que ocorreu aqui na Praia do Futuro em 88. As barracas estavam lá, o poder público chegou depois, tentou regularizar. Regularizou. Pelo menos aparentemente. Pouco tempo depois, não acabou nem um ano, uma lei federal nega completamente aquele que foi ordenado naquele momento. Então veja as contradições, inclusive, da legislação no Brasil. São essas contradições, por exemplo, que explicam, por exemplo, que o setor privado acabe não cumprindo com as obrigações da legislação. Até porque o Estado no Brasil, primeiro, ele é extremamente arbitrário. Os governos são arbitrários, o Estado é arbitrário. Tomam medidas contra a sua própria legislação. Talvez um dos maiores infratores de lei no Brasil é o próprio Estado. O Estado é aquele que mais infringe a legislação no Brasil. Então, quer dizer, isso cria um caldo cultural, um caldo social amplamente favorável a que as pessoas não aceitem a legislação, que elas não baixem, digamos assim, a sua crista à legislação vigente na sociedade brasileira. Então, esse é um problema que eu acho complicado, que eu acho que é um problema maior, de fundo, mas que explica uma série de questões na vida política nacional. Tanto explica aquilo que está ocorrendo na Praia do Futuro, como explica, por exemplo, o fato do Estado no Brasil ser um dos maiores praticantes de homicídio na sociedade brasileira. Isso explica, por exemplo, o fato da impunidade no Brasil ser uma das características mais marcantes da nossa sociedade, que contribui para o aumento da violência. Porque é um Estado que não pune. Por que não pune? 5% dos casos no Brasil, 5%, quando muito, no Estado brasileiro todo, são de homicídios. O Cláudio Lima pergunta por que a TV O Povo não é transmitida pela internet. Vamos chegar lá, Cláudio. Muito obrigado por ter escrito. O José Expedito Madeira, da Praia do Futuro, pergunta para o Alexander. Queria saber até quando as autoridades locais vão continuar enganando o povo, a exemplo do que estão fazendo com a aviação, e não fazer a demarcação da pré-mar para definir o que é a faixa de praia. É isso que está sendo feito agora, né, Alexandre? O João Quevedo, da Aldeota, diz, procurador, não, esse aqui é uma pergunta, desculpa, João, não vou fazer a tua pergunta que foge ao nosso debate de hoje, mas muito obrigado por ter escrito. O Jorge In, do Cocó, diz, os empresários não estão privatizando a Praia do Futuro. Queria também registrar a presença do dono da barraca Paraíso Ecológico, que está acompanhando aqui conosco o nosso debate aqui no estúdio. Fala, eu queria falar o seguinte, mais uma vez eu volto a dizer uma coisa que eu acho que tem uma grande confusão. Demarcação de LPM, linha de pré-mar média, é para a definição de terrenos de marinha, não para a definição de praia. Essa é uma questão que eu queria deixar bem clara. Eu acho que aí o Expedito se confundiu um pouco. Como está sendo feita essa confusão dentro do próprio processo, que eu quero crer que é uma confusão que não seja uma confusão propositada, mas por falta de desconhecimento dos fatos. Agora, eu queria dar alguns dados aqui. Primeiro dado, o Milton sustenta uma matéria de jornal dizendo que há uma aprovação com relação aos parques aquáticos. O jornal O Povo, na sua versão na internet, fez uma enquete
acerca da cobrança das cadeiras e dos parques aquáticos no mês de julho. Você é contra ou é a favor a cobrança das cadeiras e dos parques aquáticos na Praia do Futuro? 87% disse não, somos todos contra. Não queremos esse tipo de cobrança. Esse tipo de cobrança também foi a juízo e está esperando uma decisão final, porque o Ministério Público entende que não é possível cobrar pela utilização de um espaço público. Me diz claramente, Alessandro, queria uma resposta assim bem objetiva. Vamos lá, direta. Assim. Vocês querem mesmo tirar as barracas da Praia do Futuro? Se a área for caracterizada como área de praia, o Ministério Público quer sim a retirada de todos esses equipamentos. Você não acha que isso traria um enorme prejuízo social e para o turismo do Estado? Pelo contrário, nós achamos que seria uma melhoria para a cidade. Vou explicar por quê. Isso foi tratado, inclusive, em reuniões com próprios barraqueiros do Estado e o município. O município de Fortaleza e o Estado do Ceará têm condições, tem linha de crédito do Prodetur, tem condições financeiras e tem todas as condições para readequar urbanisticamente toda a área da Praia do Futuro, com ganho de qualidade ambiental e para a atividade econômica ali exercida. A atividade do Ministério Público não vai retirar a atividade econômica da área, vai realocar os equipamentos de forma uniforme para permitir, inclusive, uma coisa importante que deve ser dita: a desconcentração da atividade econômica na Praia do Futuro. A Praia do Futuro tem 3, 4, 5, 6, não chega a 10 grandes empreendimentos que concentram todo o fluxo turístico e poucos empreendimentos menores que não têm a mesma demanda. Até para desconcentrar o fluxo turístico. Você diz o quê? Que existem um grupo de grandes barracas em detrimento de barracas pequenas que concentram o fluxo turístico. Tem barracas, inclusive, que tem gente morando, que são famílias que moram. É verdade, tem barracas que não tem nenhuma autorização do poder público que estão lá também. Agora a questão é a seguinte: um projeto de reurbanização, de requalificação urbana da área, poderia resultar num ganho de qualidade para a própria cidade. Poderia, inclusive, ser atrativo ao turista. Poderia, inclusive, gerar outras perspectivas de ocupação. A foto que o Milton mostrou, ela está no processo. Ela é uma foto emblemática da situação. Vamos, a foto que você mostrou, uma foto aérea que você mostrou agora. Sim. Olha, aquela foto é emblemática. Em 1988, aquela era a figura da Praia do Futuro. Vamos imaginar que essas barracas que foram deslocadas da via para a área de praia em 88, elas não têm direito de ficar ali porque era de praia. Mas vamos imaginar que elas tivessem direito. Vamos imaginar, por hipótese, que fosse garantido um direito a elas. São somente elas. Bata uma foto aérea hoje para você verificar se são somente essas ocupações que estão lá. Bata uma foto aérea hoje para você verificar se os espaços foram apropriados após 88 ou não. Bata uma foto aérea hoje para verificar se a realidade é esta. Porque somente estas, em 88, tiveram autorização para ali se deslocar. O que eu estou dizendo é que estas, se a área for de praia, não podem também ficar. Milton, mas se fossem ficar, seriam somente estas. O que eu acho emblemático, eu concordo que eu acho que deve haver um ordenamento. Eu acho que isso deve ser pactuado, deve ser apresentado, inclusive, um projeto, porque também não tem projeto, não. Ninguém apresenta projeto. A prefeitura não apresenta o projeto, o trade turístico não apresenta o projeto, ninguém apresenta o projeto de como é que a coisa vai se reorganizar. Então, eu acho que isso era um passo adiante, apresentar um projeto para que você tivesse uma dimensão de como é que aquela questão ficaria. A Praia do Futuro toda é emblemática, sabe por quê? Porque o próprio nome Praia do Futuro exemplificava a ideia de que Fortaleza iria naquela direção, de que nós teríamos ali uma beira-mar como nós temos a beira-mar. Essa era a ideia, que não aconteceu. Por que não aconteceu? Ora, não aconteceu porque o projeto, na época, foi um projeto que não foi levado a cabo, não foi levado aos seus, digamos, finalmente, e aí o projeto ficou pela metade, uma série de outras ações que deveriam ter ocorrido não ocorreram, e a coisa ficou pela metade. As barracas, os donos de barraca privados começaram a ocupar aquele espaço que foi ficando ali. Aí entra uma questão interessante que eu gostaria de frisar, que é emblemático de todo o Brasil, mas aqui de Fortaleza é muito interessante, que associa poder público corrupto e associa empresários de todas as áreas, inclusive do setor civil, que é uma das características mais marcantes. O que acontece? Aquelas barracas foram lá, mas não tem uma legislação que não permite. Por que essa legislação foi omissa
no cumprimento disso? Por que hoje nós só temos as barracas que deveríamos ter? Remete a uma permissividade do Estado. Exatamente, uma permissividade do Estado rolar, né? que passa pelo rolar. Judiciário, não, mas não deixou que rolar. passa por relações muito próximas com o Judiciário, que passa por relações muito próximas de amizade. Então, quer dizer, você tem um astro de corrupção que vai se formando no Brasil como um todo, mas que vai se formando entre o setor privado e o setor público, que causam o resultado que a gente tem hoje. Milton. Olha, senhores, Recife, Salvador e Rio Grande do Sul estão elegendo como patrimônio imaterial, respectivamente, o frevo, o acarajé e o chimarrão. Nós temos um potencial turístico enorme na Praia do Futuro, através das barracas da Praia do Futuro. Nós somos sui generis, nós somos personalíssimos nisso. O povo cearense, hoje, é o povo mais sofisticado e requintado de todo o litoral brasileiro em termos de uso de praia. Nós chegamos à supremacia. O projeto Orla, o qual nos foi imposto, o qual não nos convidaram, apenas pegaram um escopo de um determinado sujeito que se diz empresário de barraca e desceu goela abaixo. É essa a verdade do projeto Orla. Porque eu quero saber quem é o cearense. Não entendi, quer dizer, como é que é o projeto Orla foi um projeto feito em 4 paredes. Pois é, mas de quem era o projeto que enviaram pela goela? É o seguinte, esse projeto Orla, ele vem... Era de quem o projeto? Do Plano Nacional, especificamente determinado aqui pela Gerência do Patrimônio da União, a qual daria prosseguimento. O que acontece? Não houve a ampla participação da sociedade e muito menos dos empresários da Praia do Futuro. Pegaram apenas... Nem de ninguém do trade turístico foi apresentado no Conselho Estadual e eu está em ata lá. Nem o trade Quando também? Foi apresentado lá, eu reclamei que não tinha participação de nenhum integrante do trade, ninguém ligado ao turismo do projeto Orla. E foi assim até o final. Então foi de proveta esse projeto. Esse projeto foi de proveta. O que acontece? Esse projeto, ele prevê a retirada das barracas do local, colocado na via oposta. Aí o que acontece? Você está lá na praia, não está mais na cadeira de praia, você está numa toalha, o vento jogando areia em cima de você e o seu filho está com sede. Você vai ter que se levantar, deixar seu filho lá, deixar suas coisas lá, atravessar a avenida que vai estar congestionada pelo movimento para comprar uma coca e depois retornar para a barraca de praia, ou retornar para a área de praia. Agora veja bem, quem é o cearense que vai fazer isso? Quem é o cearense que não tem o prazer de comodidade, de bom atendimento, de profissionalismo no serviço de praia? E outra coisa, a vida da Praia do Futuro só existe graças à iniciativa privada, porque basta nós vermos a Praça 31 de Março, independente de qual gestão municipal se tenha, está abandonada, entregue às tralhas. Gente, olha só, o nosso tempo está terminando, a gente tem mais aí 4 minutos para terminar o debate. Queria dar 1 minuto para cada um para sintetizar o que pensam a respeito Eu falo por último. do destino da Praia do Futuro. Vamos pela ordem de apresentação. Alessandro. Apenas eu vou usar poucos segundos para dizer o seguinte: as responsabilidades de quem autorizou aquilo lá, elas foram cobradas no judiciário. Vários agentes do patrimônio da União que autorizaram indevidamente aquelas edificações estão respondendo a várias ações de improbidade e ações criminais no judiciário. Não ficou de graça, não. Não ficou barato, não. Nós esperamos que o judiciário aplique as sanções. Existe, sim, muita graciosidade ali. E as responsabilidades foram cobradas, sim, na ação. Você está certo. Existe uma simbiose, uma relação espúria, uma relação de aproveitamento, de prejuízo ao patrimônio público com enriquecimento ilícito. Tudo isso já está no judiciário. Bem, eu queria dizer o seguinte: é preciso que a sociedade entenda de uma vez uma coisa. É preciso que a sociedade de Fortaleza, como a sociedade brasileira, incorpore de uma vez por todas a noção de que o patrimônio público é de titularidade do povo. Sem essa incorporação, não vai adiantar controvérsia judicial, demanda para cá, demanda para lá. Nós só vamos criar litígio, que vão ser resolvidos pelo judiciário de maneira satisfatória ou não. É a própria sociedade, isso tem que partir da sociedade, daí a importância de eventos como este. É a própria sociedade que tem que incorporar de uma vez por todas a noção de que uma praça é espaço público de todos, de que uma via é espaço público de todos, que ela não pode ser privatizada para um evento particular, como acontecia aqui com o Fortal, por exemplo, que soube sair da via pública e arranjar o seu espaço privado para ser realizado. Então,
tem que se buscar a seguinte noção, a consolidação da noção de que a sociedade tem que exigir que o espaço público seja de toda a sociedade e não de apropriação privada. O Ministério Público nada mais faz do que preservar esse direito constitucional e o direito que está na legislação de que as praias não sejam indevidamente ocupadas. Pedro. Nós entendemos perfeitamente que o trabalho do Ministério Público tem que ser esse mesmo. É a função dele. Se não for, vai acontecer o que já aconteceu anteriormente. Agora, o que a gente quer colocar é o seguinte. Como o Milton colocou aqui, outros estados estão procurando seus ícones. E por proposição nossa, do Conselho Estadual de Turismo, foi colocado a questão da barraca. E a barraca de praia foi aprovada por unanimidade como sendo fazendo parte do patrimônio cultural do estado, geradora de emprego e renda, de lazer do povo cearense. Isso foi por unanimidade aprovado no Conselho Estadual de Turismo. Nós entendemos também que há de se fazer um ordenamento, não só na Praia do Futuro, mas também da Beira-Mar e as outras praias do nosso estado. Porque se nós não tivermos ordenamento e não for dado, como o doutor Alessandro colocou, acabar com a concentração é muito perigoso. Tem que haver um partilhamento para que todos possam usufruir do espaço público. E nós temos que entender realmente que nós estamos num espaço público e devemos tratar de uma maneira diferente, não como privado, mas realmente como público. Obrigado, Pedro. Olha, na verdade, as barracas, eu acho que aqui, quem não foi para uma barraca, quem nunca pisou numa barraca, quem nunca tomou uma cerveja, comeu um caranguejo numa barraca, quem não tem a barraca como uma extensão de sua casa, o lazer semanal, praiano, de cada um de vocês. A barraca é um patrimônio cearense, é um patrimônio seu. Você transita na barraca onde você quer. Pelo menos na minha é assim, e na grande maioria é assim. A barraca é uma extensão da sua casa. Por favor, sejam sensíveis à causa e fortaleçam a nossa cultura. Esse é o nosso Ceará. Obrigado. Nós somos melhor nisso. Obrigado, Milton. Elcio, rapidinho para terminar. Bom, eu só acho que deve haver ordenamento e depois do ordenamento que seja fiscalizado, porque também vão ordenar, se não fiscalizar vai piorar imensamente no futuro. Ok, nós estamos terminando o debate de hoje. Quero agradecer a presença de todos, ao Alessandro, ao Pedro, ao Milton, ao Elcio. E lembrar que também estamos no horário alternativo das 7 da noite de segunda a sexta. Não suje nossas praias, não jogue lixo na areia. Se não tem lata de lixo, leve um saquinho plástico de casa para guardar sua sujeira. Não leve cachorro para a praia, cachorro odeia a praia. Vamos colaborar porque a cidade é nossa casa. Obrigado, até amanhã, pessoal.